Pai, nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor, te agradecer porque podemos dar continuidade nesse curso, nesse momento, e pedimos a Deus Tua graça sobre nós, que a Tua bondade nos ajude na compreensão do conteúdo de hoje. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós vimos na aula passada que Deus é atemporal, ok? Então, sendo Deus atemporal, quer dizer que Ele não tem limitações quanto ao tempo. 2 Pedro 3,8 diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. E eu sublinhei para isso: não deveis esquecer. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, nunca se esqueça disso. Deus não está preso no nosso tempo. Deus tem seu próprio método de contar o tempo, né? Para a gente é um dia depois do outro, um minuto depois do outro, um século depois do outro, mas para Deus isso não tem nenhuma força para que Ele possa conduzir os seus propósitos. Deus seguia por outros parâmetros. Então, quando a gente guarda isso, fica mais fácil a gente entender o mover de Deus, fica mais tranquilo esperar o tempo de Deus, né? Porque às vezes a gente olha, as coisas estão acontecendo e a gente ama, mas por que não é logo, né? Por que Deus não faz logo? Por que isso não acontece logo? E a gente não consegue entender que a maneira de Deus tratar é diferente. Deus não faz no nosso tempo porque Ele não está preso no nosso tempo. Na nossa lógica, na nossa matemática, a gente soma lá 2 mais 2 é igual a 4, né? Isso mais isso tem que acontecer amanhã. Mas Deus fala, não, um dia para mim é 1000 anos. Né? Deus disse para Abraão que daria para ele uma descendência, né? E falou para ele contar estrelas do céu, areia do mar. E Abraão, na verdade, só empurrar, perto. Isso. Abraão ele só viu, na verdade, um herdeiro. Quem era o herdeiro? Isaac, né? E esse herdeiro, Isaac, vamos dizer assim, nele estava toda a semente de uma multidão de nações. E isso é importante, né? Porque, por exemplo, Hebreus fala que quando Abraão ele deu dízimo a Melquisedeque, lembra desse fato? Abraão venceu a guerra lá e tal, depois ele encontra o sumo sacerdote Melquisedeque, antes da lei, mas era um sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, ele servia ao Senhor. E Abraão encontra esse sacerdote e entrega a ele os dízimos. E Hebreus vai dizer que Levi deu os dízimos em Abraão. Então, de repente, você fala assim, mas peraí, Levi não tinha nascido ainda. No entanto, Abraão, Isaac, Jacó, depois Levi. Mas em Abraão estava a semente das 12 tribos. Então, a gente sempre tem que olhar assim, Deus não olha o momento separado, Deus olha gerações, Deus olha um tempo mais amplo, Deus tem os seus próprios critérios de medir o tempo. Abraão ficou impaciente, ele disse, Senhor, mas o tempo está passando, e agora? Né? E Deus fala assim, não, é no meu tempo, é do meu jeito. Então, é isso que nós queremos chamar a atenção aqui. Vamos lá. A vida de Deus não consiste de momentos que se seguem. Se 1 milhão de pessoas orarem às 10h30 de hoje, ele não precisa ouvi-las todas, porque é naquele pequeno recorte de tempo que nós chamamos de 10h30. Ou seja, para nós 10h30 é 10h30. É um recorte do tempo, né? Tem 10h31 ou 10h30 e 50 segundos, né? A gente recorta o tempo assim. Mas Deus não. 1 milhão de pessoas estão orando no mesmo segundo, fazendo aquela oração relâmpago, né? De repente, aquela oração instantânea, aquilo que nasce do coração, de repente, que vai rápido, é uma frase, uma fala, e de repente, essas 2 cadeiras. E então, quando a gente vê isso, 1 milhão de pessoas orando, naquele instante, rápido, o que acontece? Deus está ouvindo todas no mesmo momento, e Deus tem toda a eternidade para ouvir,
a todos. Deus tem a eternidade inteira para ouvir todas aquelas orações. Mas quer dizer que ele vai ouvir uma aqui, depois a outra, e vai levar uma eternidade inteira e algumas orações vai ficar lá para o final? Óbvio que não. Deus tem toda a eternidade para ouvir 1 milhão de orações feitas ao mesmo tempo, porque Deus não está preso no tempo, Ele está fora do tempo. E fora do tempo Ele tem tudo diante dos seus olhos. Todas as orações aos seus ouvidos. Mas É por isso. achei que essa questão aí do tempo, né, que pode ser 1 milhão de pessoas orando ao mesmo tempo, eu sempre achei que é porque Ele era onisciente. Toda a capacidade de Deus de conhecer antecipadamente todos os eventos da história tem a ver com o fato de que Ele não está preso no tempo. Todas as coisas estão diante dele. Ele é onisciente no sentido de que ele vê também, não só os fatos assim, mas ele vê até as coisas escondidas. Entendeu? Até as coisas que nós não conhecemos, né, que nós desconhecemos, ou aquilo que a gente faz escondido, né, Deus conhece. Então, nesse sentido a gente fala, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Mas no sentido de ser atemporal também. Porque aí entra a presciência de Deus. Deus conhece todas as coisas que irão acontecer, não porque Ele determinou que fosse assim, mas porque Ele conhece antecipadamente, porque Ele vê tudo diante dos seus olhos. O ontem, o hoje e o amanhã. Posso fazer uma Sim. pergunta? É como se fosse, aqui é o início da história do homem e aqui é o final. Isso. Ele está de frente e ele percorre a hora que ele quiser, quando quiser isso. Ele está vendo tudo, né? Vocês já foram em desfile de 7 de setembro? Não vou falar carnaval porque, né? Já foram no desfile de 7 de setembro? Sim. Então, quando você está sentado lá na arquibancada ou de pé, lá na corda que está segurando e tal, você está vendo, né, o desfile, passando as escolas e não sei o que mais e tal, tiro de guerra, né? É assim, não é? Então você está vendo partes, não é assim? Agora vem a escola tal, agora vem a banda marcial do liceu. Tem ainda? Não ouvi mais. Aí, agora vem o tiro de guerra. Você vai vendo por partes, não é assim? Agora, imagina um drone. Aquela câmerazinha, né? Ela sobe do chão e ela olha de cima. Ela vai ver a primeira escola que entrou e ela vai ver lá a última. Tudo tá ali. Então, antes que o locutor do alto-falante fale lá, agora vem a escola tal, o drone já viu aquela escola e a que vem depois. Entendeu? Isso é a presciência de Deus. A capacidade dele ver todos os eventos no mesmo momento. Por isso a oração que de repente foi feita lá pelo homem, depois tirado do jardim, e clama misericórdia de Deus pelo que aconteceu, né? A gente não sabe como foi a vida de Adão depois, apenas a Bíblia relata a descendência de Adão, mas não os fatos. Mas ele pode ter se arrependido amargamente, mas se arrependeu pelo que fez, né? Então, aquela oração de Adão, ela vai estar ao mesmo tempo que a oração da última pessoa lá, quando Jesus estiver voltando e vai, né? Daquele judeu que nunca reconheceu Jesus e de repente vai ver o Messias vindo nas nuvens e vai clamar, né? Então as duas orações ao mesmo tempo estão diante de Deus, porque essa capacidade de Deus de ver todos os momentos como sendo um só. Ok? Isso de Deus poder ser relativo pelo tempo e o fato de ressuscitar. Às vezes eu fico pensando se ressuscitar, ressuscitar mesmo, já estava morto e voltar, ou se é essa propriedade do tempo de Deus que faz com que ele retroceda antes da morte. A ressurreição de quem? Os milagres de ressurreição. Ah, sim, sim. Olha, a questão, por exemplo, da ressurreição, nós temos alguns eventos na Bíblia, certo? A gente tem o filho da viúva de Naim, a gente tem do Lázaro, a gente tem na ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que sepulcros se abriram, mortos ressuscitaram, né?
A grande questão que nós temos é o seguinte: Deus trabalha em duas dimensões. Por exemplo, Jesus estava na terra, ok? Ele estava na dimensão terrena, mas ele também estava na dimensão eterna. Se a gente pensar, por exemplo, nas intervenções de Deus dentro da história, por exemplo, com Abraão, ele estava lá debaixo do carvalho e vem 3 homens falar com ele. Um é identificado como anjo do Senhor, né? Que é reconhecido ali como a pessoa de Jesus, que vem no Velho Testamento, anjo do Senhor. Então, quando isso acontece com Gideão, né? Eu vi o anjo do Senhor e não morri, né? Então, são momentos em que Deus entra dentro do parêntese de tempo e ele age. Então, Deus interage com isso. Para nós, existe um tempo de espera para as coisas. Para Deus, na dimensão eterna, não existe espera. Ok? Então, por exemplo, o crente que morre agora, ele vai ficar dormindo esperando ou ele vai direto estar com o Senhor? O que Jesus falou para o ladrão que estava do lado dele? Hoje mesmo. Certo? Jesus estava em que dimensão? Terreno ou eterna? Terrena. Ele estava ali como homem, então ele estava dando um tempo, ele estava dando um prazo. E no prazo que ele dá é hoje. Ok? Por quê? Porque quando a gente sai da dimensão terrena, a gente entra na eterna. Seja para a vida, seja para a morte. Mas é a dimensão eterna. Então, quando a pessoa, o crente, morre, imediatamente ele vai estar com o Senhor. Para quem fica, é uma espera. Estão me entendendo? Por quê? Porque na nossa dimensão de tempo e espaço, a gente tem que esperar. Então aí, né, a Bíblia fala dos mortos que vão ressurgir, o mar vai dar os seus mortos, e por aí vai. Por quê? É uma questão de espera e de um evento temporal. Mas se a gente olha pela perspectiva de Deus, que vê todos os eventos como sendo um só, Deus está vendo não apenas o nascimento, Deus está vendo a morte e Deus está vendo a ressurreição de todos nós. Então para ele é um segundo, está lá de Deus. Entendeu? Ok? Não? Assim, é muito impressionante. Porque é algo que a gente não está acostumado, né? A nossa mente não acompanha. Assimilar, é difícil de assimilar porque nós estamos presos ao tempo, né? Exato. A nossa mente trabalha com o tempo cronológico, né? Então, 1 minuto depois do outro, 1 hora depois da outra, 1 dia depois do outro. A nossa mente trabalha assim. Nós não conseguimos trabalhar de outra forma. Então fica muito difícil a gente conseguir conciliar uma coisa com a outra. Mas Deus é Deus e Deus está fora do tempo. Ele não está limitado pelo tempo. Deus não depende da contagem do tempo. Ok? Bom, então vamos lá. Pergunta. Ele não acompanha, mas pela velocidade do tempo que a gente está vivendo agora aqui, que a gente está numa velocidade de coisas, né? Uhum. E dentro dessa velocidade de coisas, o que acontece em relação É a mesma coisa. Deus, por misericórdia, está acelerando o tempo para a gente, viu, gente? Pode escrever isso. A gente acha que está correndo muito rápido, o tempo está passando rápido, mas isso é livramento de Deus. Porque as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Lembra? Sempre começa no mundo espiritual, depois no mundo terreno. No princípio criou Deus o céu, depois a terra. Tudo começa no reino espiritual, depois no reino terreno. Entendeu? Então, as coisas estão aceleradas no mundo espiritual. E se nós não tivéssemos o nosso tempo acelerado também, nós não iríamos suportar aquilo que está para vir. Então Deus está fazendo a coisa correr para nós. Sério, né? Vamos lá. Eu vou pular essa aqui. Então, por que 10h30, né? Como é que tem esse negócio? 1 milhão de pessoas orando ao mesmo tempo, né? E Deus ouviu 1 milhão de pessoas ali.
Porque 10h30 e todos os outros momentos, desde o princípio da criação, estão sempre presentes diante dele, que eu acabei de falar. Ele tem toda a eternidade para ouvir a oração de uma fração de segundo feita por um piloto quando seu avião explode em chamas. Mesmo que você tenha perdido ontem, ele não perdeu. Tudo está diante dele. Ah, mas eu não lembro o que passou ontem. Gente, eu não lembro o que eu almocei ontem. Peraí. Eu perdi o tempo, eu não lembro do tempo, mas Deus tem todo o tempo diante dele. Guardem isso, a gente vai voltar nesse ponto daqui a pouco, tá? Vamos lá. Vamos pegar o centurião. Mateus capítulo 8, versos 5 a 13. Então, o que diz lá o texto? Vamos olhar para Mateus capítulo 8. Mateus 8, do verso 5 ao verso 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. A gente não vai fazer uma análise do texto, mas a gente vai olhar para o fato do centurião ser um gentil. Ok? Então, o que está acontecendo aqui? Um homem gentil chega para Jesus e fala: meu servo está doente. E Jesus, ele diz: tudo bem, eu vou curar. E esse homem, ele demonstra uma fé que Jesus elogia, certo? E então ele recebe um milagre. Isso tem a ver com essa questão tempo de Deus, ok? Vamos lembrar o seguinte: existe o tempo cronos, que é o tempo cronológico, certo? O tempo cronológico nosso, dia depois do outro, certo? Esse é o tempo terreno. Deus abriu um parêntese de tempo, ele criou um parêntese onde tudo começa e tudo terá o seu fim, ok? O tempo de Deus é medido diferente, certo? O tempo kairos, o kairos de Deus é o tempo oportuno, é o momento certo de Deus, que não tem a ver com o calendário. Não tem a ver necessariamente com o calendário. Segundo o calendário de Deus, a coisa funcionava assim. Então vamos olhar para essa tela. A gente vê ali, segundo o calendário de Deus, está lá a eternidade, o eterno já. Deus está olhando para todas as coisas como um único evento, e Deus está vendo os judeus, Deus está vendo o Filho, Jesus encarnado, agindo, e Deus está vendo o centurião, um gentio. Bom, dentro do parêntese de tempo, a gente vai encontrar isso. Deus estabeleceu um tempo para os judeus, certo? Deus abriu uma janela para os judeus, porque Deus tinha promessas a Abraão. E então Jesus veio para os judeus. Lembra da mulher cananeia? Quando ela chega e pede Jesus pela filha, Jesus fala: olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, Jesus veio para os judeus, ele não veio para os gentios, porque a partir dos judeus, os gentios seriam alcançados, ok? Jesus não iria passar as nações pregando, ele ia passar nas regiões de Israel, não nas nações, porque a partir de Israel a salvação viria para os judeus. Lembra da mulher samaritana? Quando ela
ela está dialogando com Jesus, né? E isso é falado, a salvação vem dos judeus. Então, o que a gente vê aqui é, Deus tinha um tempo para os judeus. E aí a gente vê também que Deus tinha um tempo para os gentios. Havia um momento estabelecido. Esse é o tempo dos judeus e depois virá o tempo dos gentios. Ocorre que nesse meio de tempo, um homem chega para Jesus e recebe a revelação. Por causa da sua fé, Jesus cura o servo dele. Estão me entendendo? Isso não era para acontecer naquele momento cronológico. No plano de Deus, isso só iria acontecer depois, lá na frente. Mas quando aquele homem se aproxima de Jesus com aquele tipo de fé, Jesus elogia. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu não posso me deter diante de alguém com esse tipo de fé. É a mesma coisa que Jesus falou para a mulher cananeia. O tipo de fé que ela estava exercendo, ele diz, olha, eu não posso deixar de fazer algo. Então aquilo que seria lá na frente é antecipado. Então veja, nós temos o já para os judeus, o já para um centurião e o já para os gentios. Era para ser assim. Estão entendendo? Centurião depois dos gentios, ou seja, dentro do contexto dos gentios. Mas ele recebe antes. Por quê? Porque o tempo pode ser antecipado. Guarda isso. Deus pode antecipar eventos que Ele planejou para depois, agora, porque Deus não está preso no calendário nosso. Lembra que eu falei? Irmãos, 1 Pedro fala, há algo que vocês não devem esquecer. Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Não esqueçam, Deus não está preso no tempo. As coisas para Deus funcionam diferente. Então, o que a gente vê aqui, no caso do centurião, é que Deus, Ele trouxe um evento do futuro para o presente. Legal, né? Algo que iria acontecer lá na frente. Deus antecipa. Uau! Sim. Sim. Isso pode ser aplicado nos dias de hoje nas nossas vidas em particular. Sim, Né? com certeza. A fé pode trazer a realização das coisas antes do nosso tempo. Exato, exatamente. Porque no nosso tempo cronológico, a gente teria que esperar 10 anos. Mas se nós, de fato, tivermos o coração inclinado para o Senhor, na medida da fé que Ele, na verdade, espera de nós, aquilo que aconteceria daqui a 10 anos pode começar a acontecer agora. Que legal, hein? Para pensar uma coisa. A gente sabe que antes do fim, a gente vai ver sobre a terra um derramado do Espírito, algo sobrenatural, grandioso que vai alcançar nações. Eu particularmente não vejo como sendo assim, as nações inteiras, o povo de cada nação, todo mundo em avivamento. Mas nas nações, focos de avivamento que vão atrair multidões. Eu creio nisso, tá? Bom, eu ouvi uma frase um tempo atrás que mexeu comigo, eu contei aqui para vocês. Cada geração tem o potencial de ser a última. Mas vamos imaginar que a gente não faça nada hoje, no nosso tempo. E aí a gente vê os pequenininhos, né, que estão por aqui, e eles, né, não sabem de nada, não entendem nada, tudo pequenininho, né? Aí Deus está olhando de cima e Deus está vendo que eles ainda não serão a geração do avivamento, da volta de Jesus. Por quê? Porque nós não vamos cumprir o nosso papel e não vamos ensinar os pequeninos também. Eles vão crescer num mundo que está cada vez pior, sem o alicerce que precisa ter. Então, Deus, olhando de cima,
ele está vendo que a volta de Jesus está lá na frente, no próximo século. Estou dando um exemplo, tá? Ele está olhando que a coisa vai acontecer lá no outro século. Então, dentro do fato, Deus está vendo que aquela geração vai estar pronta. Aquela geração vai estar pronta. No entanto, estou trazendo agora para o cronológico, tá? No entanto, nós começamos a orar. Nós começamos a clamar: Senhor, faz hoje. A gente canta isso, né? Que o Senhor venha fazer hoje o que fez, o que prometeu nos dias de Joel, né? A gente canta isso nos cultos. E aí a gente começa a clamar ao Senhor que seja assim, que seja hoje, que seja agora, não é assim que diz a música? Né? Então a gente começa a clamar, o nosso coração começa a se derramar, e Deus olha para isso como olhou para aquele centurião, como olhou para a mulher cananeia, e ele vem, ele traz sobre nós o seu fogo, ele começa a fazer um avivamento aqui, isso se espalha, isso começa a tocar outras pessoas de outros lugares, e aí aquele evento que era para acontecer lá daqui a 100 anos, acontece agora. Aí aquela geração não vai existir nunca. Ela nunca vai existir, porque Jesus vai voltar antes dela. Era para ter acontecido, a gente era para não ter existido. Se a geração anterior tivesse cumprido. Entendeu? Então, vamos seguir. Salmo 90, verso 12. Ele vai nos ajudar a entender também isso aí. Salmo 90, verso 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Contar aqui é muito mais do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É mais do que isso. Contar aqui é dar o valor devido, dar o valor que Deus dá. Então é como se o salmista estivesse dizendo por inspiração: ensina-nos a dar o valor que Deus dá para o tempo, para que sejamos sábios. É isso que ele está dizendo. Quando a gente começa a dar para o tempo o valor que Deus dá para o tempo, nós nos tornamos sábios. Porque aí a gente começa a aproveitar o tempo melhor, a gente começa a aplicar naquilo que realmente vale a pena. Entendeu? A gente começa a viver uma vida que deixa de ser presa no cronológico e passa a ser uma vida mais presa ao Kairos de Deus, experimentando as coisas das dimensões eternas. Mas isso depende de nós. Então a oração é: ensina-nos a valorizar o tempo como o Senhor valoriza. É por isso que tempo é dinheiro, né? Tempo é preciosidade. É o valor, né? Porque na verdade assim, Deus dá valor ao dinheiro, gente? Não. Sim ou não? Dá valor à vida, né? Dá valor à vida. Na verdade, o valor do tempo é a vida, né? E aí? Por que ele então pede pra gente dar? Por que ele pede pra gente dar oferta, dar dízimo? Porque ele sabe Mas não vai ter de dar em termos de dinheiro. Ele sabe do valor do dinheiro no nosso mundo. Precisa para haver crescimento, para pagar as contas. A questão, lembra? Confiança Deus, nele, em primeiro lugar. Deus tem a dimensão eterna e Deus entra na dimensão terrena. Deus vive no tempo Kairos e Deus entra e também se envolve no tempo cronológico, certo? Então a gente tem que entender o seguinte: dentro do tempo cronológico, Deus sabe que tudo depende de dinheiro. Por que ele mandou Salomão revestir tudo de ouro? Podia ser só como o templo de Zorobabel, né? Era madeira e coisa simples, porque não tinham riqueza, estavam voltando do exílio para reconstruir tudo, né? Mas Deus mandou fazer. Por quê? Porque aquilo que tem valor para nós, tem valor para Ele. E quando Ele pede, é para que a gente dê para Ele aquilo que tem valor para nós. Mas ao mesmo tempo, Deus que está fora do tempo, Ele não precisa do dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus precisa do nosso coração.
quando nós damos o coração, gente, a gente dá o dinheiro. É ou não é? Quando o nosso coração é dado para Ele, enfiar a mão no bolso é a coisa mais simples que existe. Quando a gente não consegue enfiar a mão no bolso, né, para dar dízimo e tal, é porque o nosso coração não está nele. Está apegado a essa riqueza que é do Cronos. Entenderam? Mas quando a gente tem o coração nele, a gente começa a viver na dimensão espiritual. Então aquilo que tem valor, e tem valor, a gente sabe que tem o valor, a riqueza, os bens, o dinheiro, tem valor. Tem sido deturpado por causa do pecado, mas tem valor. Certo? Quando a gente não tem o coração em Deus, essas coisas tomam o nosso coração. Por isso que Jesus, ele deixa claro que o maior adversário que ele tem é Mamon. Quando a gente perde a dimensão eterna, a gente se apega à dimensão terrena. Né? Mas vamos lá. A sabedoria não vem pelo muito que fazemos, pelo que lemos ou ouvimos, mas pelo valor que damos ao que Deus valoriza, quando amamos o que Ele ama e rejeitamos o que Ele rejeita. Então a sabedoria está em amar o que Deus ama e rejeitar o que Deus rejeita. Isso é a sabedoria. Então quando a gente entende isso, a gente começa a andar no tempo eterno, né? A gente começa a andar no tempo eterno. Isso é contar os dias de forma sábia. Pronto? Isso aí você vai mandar, né, pastor? Vou mandar essa parte que eu não mandei, eu vou mandar para vocês. A parte Só a parte que eu não mandei, eu vou mandar num outro arquivo. Ok? Vamos lá. Compreender a importância do tempo na Bíblia nos ajuda a compreender o agir de Deus. A gente vai olhar alguns textos aí. Vamos para Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Os versos de 1 a 4. Agora nós ainda não entramos no... Não, agora a gente entrou. Já voltou, né? Já voltou. Já. A gente dá sequência. Aquilo lá foi para clarear a questão tempo, né? Então, Mateus 16, do verso de 1 a 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. O que está acontecendo aqui? Jesus, eles pedem um sinal, e Jesus usa um jogo de palavras aqui. Olha, vocês observam que quando chega a tarde, diz, haverá bom tempo porque o céu está avermelhado. Ou então, chega de manhã, vocês veem um vermelho sombrio do céu e diz, haverá tempestade. Certo? Então ele diz assim, olha, vocês conseguem ver essas coisas e não discernem os sinais dos tempos. Ele está diferenciando uma coisa da outra e mostrando a importância da gente discernir os tempos. Então, quando ele fala de sinais dos tempos, ele está falando do Kairos. Ele está falando do tempo de Deus. Ele está falando de estações. Lembra do Yom? Yom quer dizer tempo de 24 horas, né? Ele está dizendo um tempo determinado sem uma contagem definida, mas também ele está falando de uma estação, um período, uma fase. Então é como se ele estivesse dizendo assim, olha, vocês conseguem discernir as estações do ano e não discernem as estações espirituais? Vocês conseguem enxergar as coisas físicas, mas não conseguem enxergar as coisas espirituais?
É isso que Jesus está falando, chamando a atenção para quê? Para o tempo. Estar atento ao tempo. 1 Crônicas, capítulo 12. Vocês podem me ajudar, viu? Quem achar aí primeiro, pode ir lendo. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos seus irmãos seguiam suas ordens. Isso. Olha só o que diz aqui. De Zebulon, havia uma turma que eles eram capazes de entender os tempos. É o que fala dele. Verso 32 aí, né? Filhos de Issacar, conhecedores da época, conhecedores dos tempos, conhecedores das estações, conhecedores do Kairos. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a valorizar para que a gente discirna exatamente o Kairos de Deus para cada instante da nossa vida. Vamos lá. Eclesiastes 3, versos 1, 2 e 11. Tudo tem o seu tempo determinado, e é tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Então veja só, isso, por enquanto aí. Então ele está dizendo, há um tempo, há uma estação, aqui tempo quer dizer estação, período, fase. Há uma estação determinada para cada coisa, há uma fase determinada para cada coisa, certo? E Deus tem uma fase para cada coisa. Deus tem uma estação para cada coisa, ok? É isso que ele está dizendo. Agora o Salmo 1, verso 3, antes de ir no verso 11 aí, deixa marcado Eclesiastes 3, o Salmo 1, verso 3, o que que diz? Ele está dizendo aí, ó, bem-aventurado é o homem que não anda, Salmo 1. Salmo 1, verso 3. Ele está dizendo, bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, certo? O verso 3 ele diz, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, na estação, no Kairos, no momento propício de Deus, dá o seu fruto. Ok? Então é isso que ele está falando lá em Eclesiastes. Verso 11 agora, quem estava lendo? Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Isso, então olha só. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, estação, fase, ciclo, Kairos. Tudo Deus fez formoso dentro da estação própria. Quando as coisas acontecem na estação de Deus, quando as coisas acontecem no tempo, no ciclo que Deus estabeleceu, isso é formoso, isso é bom, isso é bonito. E ele diz mais, Deus plantou a eternidade no nosso coração. Para quê? Para que a gente esteja atento àquilo que é eterno. A gente esteja atento ao que é eterno, ainda que a gente não consiga entender tudo que Deus fez desde o começo até o fim. Porque o propósito de Deus não é esse. Nós não conseguiremos jamais, nem em toda a eternidade, conhecer tudo o que Deus fez e faz. Ok? Jamais. Nós somos limitados, mesmo na eternidade continuaremos com essa limitação. Porque a gente não vai se transformar em deuses, né? Não seremos deuses. Nós seremos transformados. Paulo diz, ó, aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. Então, quando a gente vê isso, olha, nós vamos nos conhecer, eu creio nisso, né? Nós vamos viver com uma identidade. O seu nome não é o nome que você tem hoje. Apocalipse 2 diz
que é uma pedrinha branca que é dada àqueles que vencem, nela está escrito um novo nome que o Senhor Deus dá, né? E é por esse nome que seremos. Ah, mas então eu não vou saber, né, que seu nome é Rogério, não vou saber que seu nome é Leni. Não, mas eu vou saber que no novo nome é você. Porque o nosso novo nome, ele está sendo construído, gente. Ele só será dado no final. Ele não é dado agora. Agora recebemos um nome que Deus inspira os nossos pais para dar. Mas o que nós vamos receber no final está sendo construído ao longo da nossa vida. Então, aos que vencerem, ou seja, aqueles que chegarem lá, esses vão receber uma pedrinha branca com um novo nome que o Senhor Deus estará dando para a gente. Amém? Bom, então Deus plantou a eternidade, tudo isso está dentro de nós, né? Ele colocou, mas a gente não conhece tudo que Deus fez, nem vai conhecer todas as coisas, ainda em toda a eternidade não vamos conhecer tudo, ok? Vamos seguir. O tempo et, então, quer dizer agora. Quando? A estação, a fase, esse é o tempo em que Deus está agindo também. Toda estação é criada por Deus com um propósito. Que estação você está vivendo? Que estação você está vivendo? Lembre-se, nós passamos por fases. Às vezes eu converso com pais de crianças pequenas, né? E aí às vezes compartilham alguma coisa que está acontecendo. Eu falei assim, isso é fase, isso passa. Um dia eu estava conversando com uma mãe que estava assim preocupada, né? E eu falei, isso é fase, isso passa. Eu tenho experiência. Passa e como passa rápido. Passa rápido. Então, quer dizer, porque Deus criou assim, por fases. Não é só os nossos filhos que vão crescendo por fases. Nós também vamos crescendo como filhos de Deus por fases. Nós vamos desenvolvendo a nossa vida sobre a terra como cristãos por fases. E a gente precisa aprender a discernir que fase que a gente está vivendo. Porque não existe uma fase sem propósito. Amém? Não existe uma fase sem propósito. Tudo que Deus faz tem uma razão de ser, inclusive isso. Quantas horas aí, gente? Eu preciso me guiar. 10 e 12. 10 e 12? 2. Ok. Então 10 e 25 eu preciso parar. Que a gente vai ter batismo, né? Ai, posso perguntar? Diga. O pastor Maurício falou sobre o tempo, sobre as tribos, né? Cada pessoa, para saber que tribo nasceu no mês, como que faz isso? Eu vou dar uma dica sobre isso mais pra frente, porque tem no livro dele. Tempos e Estações, ele trabalha isso. Existem 2 livros que falam sobre isso. Um é do Davi Rebolo, que é Trono sobre Trono. Ele fala sobre as forças malignas que atuam nas diversas estações, né? Não estações, os signos. Os signos, eles seguem aquele padrão de 30 dias, né? Então, para cada mês do ano ou cada fase, um signo diferente. Isso tem a ver com tronos malignos que dominam aquela região, aquele período, certo? Mas, ao mesmo tempo, Deus estabeleceu as suas portas espirituais para o seu povo. E elas são identificadas através das tribos de Israel. O diabo nunca cria nada, gente. Quando o diabo criou os signos do zodíaco, ele estava apenas copiando algo que já existia, que eram as 12 tribos e como Deus havia estabelecido. Entendeu? Quando a gente olha para a sequência da revelação que Deus está dando para as tribos, né, como o povo deveria se comportar, você vai ver, por exemplo, o seguinte. Qual é o primeiro mês do ano? Não é. Janeiro é adoração ao Deus Jano. Qual é o primeiro mês do ano? É o mês da Páscoa. Começa domingo que vem.
O mês começa dia 7. Aqui no calendário é janeiro. O calendário gregoriano, primeiro no céu, depois na terra. Mas vamos pensar assim, Deus chega e fala lá em Gênesis capítulo 12, em Êxodo capítulo 12, esse vos será o primeiro mês do ano. Qual o mês? O mês daquela celebração que eles estavam saindo do Egito, ok? Nesse mês eles estavam celebrando a Páscoa. E Deus diz, ó, 14º dia desse mês, vocês vão celebrar a Páscoa do Senhor. Então ali está o primeiro. Aí depois Deus vai descrevendo como eles deveriam fazer a caminhada pelo deserto. Qual era a primeira tribo? Judá. Certo? Então a primeira tribo, que é do primeiro mês, é Judá. Entendeu? E aí você decide. Se você, naquele mês de março, você quer estar debaixo da influência do signo de Áries, ou se você quer estar debaixo da influência das bênçãos da tribo de Judá. Glória a Deus. A decisão é sua. E o segundo mês? Entendeu? Aí... A gente vai tocar nesse assunto mais pra frente. Quando a gente estiver falando das festas, Mas a esse gente é vai o falar das trono sobre tribos. tronos. Trono sobre trono fala dos signos e dos tronos malignos, dos signos do zodíaco. E o Tempos e Estações do apóstolo Maurício é um complemento desse livro em que ele mostra as tribos de cada mês. Eles trabalharam junto isso aí. Então um escreveu um livro, outro escreveu outro. O que significa Páscoa? Passar por cima. Que foi o livramento que eles tiveram no Egito, né? Que o anjo que trouxe a morte sobre todo o Egito alcançaria todos. Mas na tribo que tivesse a marca do sangue do cordeiro, esse anjo da morte passaria por cima. Então a expressão Páscoa quer dizer passar por cima. Ok? Vamos seguir? Eu vou ver direitinho para a minha tribo, então. É isso, mas é isso mesmo. Você vai identificar qual é a tribo do mês do seu nascimento, mas não apenas isso. Mas não apenas isso. Você vai olhar qual é a tribo de Israel do mês que você está. Ah, tá. Porque naquele mês estão sendo liberadas por Deus as bênçãos que Ele determinou para aquela tribo. Então é mensal. Mas A ação da tribo seria mensal. Isso. Mas eu acho que eu não sei, o zodíaco ele não é por mês fechado, né? Não. Junho, janeiro, Não. 30 de janeiro. Não. Mas são 12, pastor? São 12? Os signos. São 12 signos, são 12 signos e são 12 tribos. Mas aí o meu tempo, crono, o meu mês é o segundo crono. Isso. É isso que eu vou ver. Você vai, eu vou passar direitinho mais para frente, apenas um esquema para vocês terem visualizado. Tem um livro. Mas se quiser, então, tem um livro, tem aqui na igreja, acho que deve ter mais 2 livros desse aí. falou que tem um livro. Se vocês quiserem aprofundar o assunto, vocês podem ler Trono sobre Trono, do Davi Rebolo, e o Tempos e Estações, do apóstolo Maurício. Eles se complementam, tá? Então vamos lá. Há dois tipos de tempo na Bíblia, que eu já falei, então eu posso passar um pouquinho mais rápido, né? O primeiro, o nosso tempo, que é definido pela contagem dos dias, meses, anos. E o tempo de Deus, definido pela plenitude do nosso tempo para execução do propósito divino. O tempo de Deus, dentro do Cronos, ele é definido assim. Quando no nosso tempo está completo ou estão completos os requisitos para um propósito. Ok? Deu para entender? Não. Por exemplo, vamos imaginar que Deus diga assim, olha, há uma bênção X que ela está disponível para quem buscar essa bênção, tá? E aí, só que a gente passa batido, não ora, não busca, não tá nem aí, né? Leva a vida cristã de qualquer jeito. Então, essa bênção está lá, é como se fosse um depósito em reserva, né? Que está lá preparado para a gente pode ir sacar essa bênção a qualquer momento. Mas a gente não dá tanto valor, então a gente não vai, a gente não busca. Ocorre que de repente surgem algumas pessoas que, puxa, lendo a Bíblia, entende, olha, aí tem isso, Deus quer fazer isso, tem essa bênção, e começa a orar em função daquilo. E aí Deus olha e fala assim, olha,
o requisito para a bênção está cumprido. O que é? Alguém com vida comprometida, vida reta diante de Deus, que crê nessa promessa, está buscando isso, então os pré-requisitos estão completos. Eu posso liberar essa bênção na vida dessa pessoa. Ela pode sacar isso que está em depósito. Entendeu? Então, o nosso tempo é definido pela contagem. O tempo de Deus é quando os requisitos para a ação dele estão completos. O centurião, ele viveu isso. Né? Vamos pegar, por exemplo, um outro caso, Cornélio. Cornélio, por exemplo, ele era um gentil. Pedro estava lá orando ao Senhor, e aí Deus dá a ele uma visão de um lençol que desce todo tipo de animal. Deus está falando, olha, mata e come. Senhor, eu não vou comer aquilo que o Senhor proibiu. E não vou contaminar meu corpo com isso. Deus faz isso 3 vezes. Pedro é marcado pelo 3, né? E aí Deus fala com ele 3 vezes: o que eu abençoo, o que eu santifico, não tem problema. Então, aí chegam os mensageiros lá do Cornélio chamando o Pedro para ir lá. Pedro vai. Por quê? Por que ele atende, vai falar com o gentil? Porque ele sabia que judeu e gentil não podiam se misturar. Era uma contaminação. Mas aí Deus tinha dito para ele, olha, se eu estou santificando, você pode fazer sem problema. Aí ele vai lá. E a casa de Cornélio recebe não só salvação, mas o Espírito Santo sobre eles. E Pedro e os que foram com ele ficaram maravilhados. Né? Eles receberam a mesma coisa que nós recebemos. Então o que aconteceu ali? O requisito estava preparado. Pessoas com fome, pessoas que se converteram, pessoas que receberam o Espírito como selo em suas vidas, estavam prontas para receber algo mais, serem cheias do Espírito. Tudo num momento só. Gente, eu vou falar algo para vocês. Nós somos uma geração de incrédulos. A nossa geração. Esse tempo é um tempo de incredulidade. Uma pessoa deveria se converter e já ser cheia do Espírito com o uso dos dons espirituais no mesmo momento. Mas isso é raro acontecer. Por que é raro? Por causa da incredulidade do nosso coração. Mas quando os pré-requisitos estão presentes, Deus faz acontecer. É algo que está em reserva. A bênção de Deus está lá. É só lançar a mão. Sim? Oi? Temos que pedir misericórdia mesmo. Vamos seguir. Então, a questão da plenitude do tempo, quando os pré-requisitos estão completos, né? Esse é o tempo Kairos de Deus. Lá em Gênesis 15, só para exemplificar, quando o Abraão pergunta para Deus assim, Senhor, quando é que as coisas vão se cumprir? Deus tinha prometido para ele uma descendência, uma terra, né? Havia uma série de promessas que Deus tinha dado para Abraão. Ele pergunta, quando que essas coisas vão se cumprir? Abraão estava onde naquele momento? Estava em Canaã. Eu acredito que ele está olhando para essa terra e dizendo assim, Deus, olha os habitantes daqui. Quando é que vai se cumprir o que o Senhor prometeu? E Deus fala assim, olha, não se preocupe, a tua descendência vai ser numerosa sobre a terra. Né? Mas antes de virem para cá e tomar posse desse lugar, eles serão cativos, vão ficar 400 anos cativo de outro povo. Mas eu virei com mão forte e vou tirar eles de lá e vou trazer eles para cá. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não chegou até mim. Então o que Deus está falando ali para Abraão? Olha, eu poderia trazer você agora, você já possui essa terra, eu posso destruir todo esse povo que mora aqui, mas eu não vou fazer isso agora. Por quê? Porque é uma medida da iniquidade que eu respeito. Há uma medida da graça que está sobre todas as pessoas. O fato dela ser pecadora não quer dizer que eu vou destruir todo mundo.
há uma medida da graça que é derramada sobre todos. Essa graça quer dizer longanimidade, um longo ânimo, de novas chances que Deus dá. Só que quando o nível de iniquidade sobe demais, Deus, por causa da sua justiça, tem que trazer juízo naquele lugar ou sobre aquele povo. Então, é como se Deus estivesse dizendo, olha, vai levar 400 anos até que a medida da iniquidade desse povo chegue no ponto que eu tenha que trazer juízo e destruir. Paciente, viu? Para Deus, 400 anos não é nada. Vamos dizer assim, Mas a gente vai olhar para nós, é menos de 12 horas. Tudo paciente. Viu? 400 anos para Deus é menos de 12 horas para nós. É verdade. Né? Um dia com 1000 anos. Né? Então, mas Deus falou, olha, 400 anos, porque há uma medida ali de iniquidade, algo que tem que ser contado. Certo? Então, o tempo kairos é assim. Deus mede dessa forma, não pelo cronos, não pela contagem. Quando Deus nos dá uma promessa, precisamos entender o tempo cronos que está envolvido naquilo que Deus nos está falando. A gente precisa entender. Olha, Deus deu uma promessa, beleza. Para quando é isso? É para já? É para amanhã? É para daqui a 10 anos? Para quando? Certo? Agora, lembre-se, Deus está fora do tempo quando fala a respeito de algo sobre o nosso tempo. Quando Deus, olha, se Deus chegar hoje para você e falar assim, olha, nos próximos 5 anos eu vou tocar na sua vida e você vai mudar. Beleza. Aí você olha para o calendário, assim, Deus falou, beleza. Daqui a 5 anos eu vou cobrar. Né? Mas, lembre-se, Deus está fora do tempo quando Ele está falando isso. Ele está fora do tempo. E o fato de Ele estar fora do tempo quer dizer que Ele pode modificar o calendário, antecipar eventos ou atrasar eventos, porque Ele só vai agir quando os requisitos estiverem completos. Então há coisas que Deus prometeu para 5 anos atrás e eu não experimentei, porque os requisitos que Deus tinha para aquilo eu não cumpri. Então é um kairos de Deus que ficou para trás no meu cronos. Dá para entender? Uma das coisas que mais me chamou a atenção do que o Maurício falou semana passada foi quando Deus mostrou para ele que tinha ainda pessoas que morreram e não aproveitaram aquilo que estavam separados para ele. Isso. Então, às vezes, é porque não prestou atenção nesse tempo que Deus tinha para dar, porque prometeu dar, mas porque não preencheu, digamos, esse pré-requisito e não foi dado. Exatamente. Mas era para ele. Estava lá para aquele tempo e a pessoa deixou passar. Aí é triste, hein? O depósito está cheio. O depósito está cheio, a pessoa morreu em miséria. Entendeu? É por aí. Vamos lá. Atos 17, verso 26. Veja o que ele diz, está aí na tela. De um só fez todas as nações para habitarem sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então veja só, Deus está dizendo aí, de um só, está falando lá de Adão, lá de trás, ele fez todas as nações. Aqui nações é povos, etnias, grupos, certo? Não quer dizer necessariamente geográfico. Sobre toda a face da terra, havendo fixado o quê? Tempos. Tempos aqui não é o cronos, é kairos. Havendo fixado as estações, os períodos, as fases previamente estabelecidas e os limites da habitação. É interessante isso, né? Porque as nações têm fases para elas que foram pré-estabelecidas por Deus. Por que há povos que existiram e não existem mais? Impérios que se levantaram e não se ouve mais falar senão em livros de história. Porque há fases.
a propósitos. Todas as estações têm um propósito diante de Deus. Certo? Vamos seguir. Agora, o tempo Kairos pode ter antecipado. Pode ser antecipado, ok? A gente já viu isso. Ou não? Sim. Quando? Quando a gente preenche os requisitos. Quando a gente falou sobre Frente. o centurião, né? Quando eu citei o caso da mulher cananeia. Então o Kairos pode ser antecipado. Por quê? Porque o tempo Kairos não depende do tempo Cronos. O tempo Kairos... Tá muito? Muito frio? O tempo Kairos, ele não depende do tempo Cronos. E isso é importante. Deixa eu virar um pouquinho para cima. O que é o tempo Kairos? É o tempo de Deus que não é medido pela contagem, certo? E o tempo Cronos é o tempo que é medido pela contagem. Então Deus não depende de fazer os seus eventos pelo nosso calendário. Deus não precisa do nosso calendário para isso. Então vamos voltar no centurião só para lembrar. A idade das pessoas, né, no começo da criação, 1500 anos, que é o tempo Cronos. Isso é discutido, entendeu? De que a maneira de se contar tempo naquela época era diferente, porque o calendário, exatamente como nós o conhecemos, ele é mais recente, né? Mas ao mesmo tempo, o dia ele era 24 horas. Desde o momento que Deus criou o sol, a lua, as estrelas, estabeleceu noite e dia, o tempo passou a ser 24 horas. Eu olho para a descrição da Bíblia e eu vejo que, na verdade, Deus foi reduzindo o tempo da existência do homem por causa da malignidade do coração. Tem uma passagem que fala de depois do dilúvio. Depois do dilúvio. 120 anos. Né? 120 anos, exatamente. E aí depois vem o salmista falando, ó, 70 até 80. Então, mas ele não dá limites lá. O salmista não fala que 70, 80 é um limite. Certo? Quando a gente olha, por exemplo, o fato lá de Gênesis, quando Deus fala com Abraão sobre o tempo para o povo entrar na terra, né? Ele pergunta, quando vai acontecer? Ele fala, olha, vão se passar 400 anos, mas na 4ª geração virão para cá. O que Deus está falando? Que uma geração é 100 anos. Pastor, no caso assim, eu estou com 42 anos, 45 anos de idade. Uhum. Então se eu contar o dia, todos os dias que eu nasci, que eu vivi, dá 45 anos. Se eu contar a noite também, dá 45. Então eu vou ter 50 anos. Não, aí fica uma doideira só. Aí seria 90 anos, né? 45 dias, 45 noites, 90 anos. É melhor. É melhor ficar assim. Fica nos 45 já. É porque você está dormindo. Não multiplica a nossa idade, não. Fica. Então vamos lá, gente. Voltando no caso do centurião, então lembra, aqui nesse gráfico mostra o já para os judeus, o já para os gentios, quando o evangelho seria aberto para os gentios, e o centurião viria depois. No entanto, foi antecipado. O centurião, o gentio, recebeu junto com os judeus. O centurião só deveria receber lá pelos apóstolos, os discípulos depois da igreja nos seus primeiros dias, mas não, ele antecipa isso. Isso quer dizer que o tempo Kairos pode ser antecipado. O momento que Deus reservou para um tempo, para um período, pode vir antecipado. Então a gente vai ver alguns que eu vou só citar, viu? A mulher cananeia, que eu citei, que está em Mateus 15. Maria, em João 2. Lembra quando Jesus, ele chega num casamento, né? Tá lá com a sua mãe e tal, e aí chega alguém e fala assim, olha, acabou o vinho, né? E aí Jesus se compadece. Mas antes disso, a mãe vem, Maria vem e fala, né?
ó, acabou o vinho. Por que estava tão preocupado com isso aí? Porque a festa, lembra? A festa de um casamento judaico era 7 dias. Então provavelmente eles estavam na metade do tempo, já acabou. Seria um vexame muito grande para os noivos. Então, ela está lá compadecida e ela sabe quem é Jesus. Ela sabe, lembra? Jesus vai ao templo, né? Com tudo aquilo que acontece lá entre os doutores. A Bíblia diz assim, que ela guardava tudo isso no coração. A própria concepção. Isso, ela sabia, ela falou, foi um anjo, né? O anjo apareceu para ela. Mas a mãe conhece. Então ela tá ali, ela sabe que a qualquer momento ele iria começar. Quando? Ela não sabia. Mas naquele momento ela tinha expectativa. E Jesus fala, ainda não chegou minha hora. O que isso quer dizer? Ainda não chegou o momento de eu começar. No entanto, eu lembro sempre do seguinte, o filho não faz nada que não vê o pai fazer. Então eu entendo assim como no caso da mulher samaritana, o pai foi movido pela fé no coração de alguém. Deus não se move pela nossa dor, lembra? Deus se move pela nossa fé. Então, quando o pai se move por causa da fé que está sendo gerada no coração de Maria, Jesus disse, olha, o tempo Kairos de me manifestar com poder ainda não chegou. Mas de repente Jesus vê o quê? Que o pai está antecipando o tempo. E ele faz o milagre ali. 10:25, pastor. 25 já? Ok, vamos encerrar esse. Vamos lá, outro exemplo. A mulher samaritana em João 4. Samaritana não era judia. Consequentemente, quando Jesus vai a ela, e ela se torna uma missionária, e não apenas ela se converte, mas muitos da cidade dela também se convertem por causa da experiência dela, o que está acontecendo ali? Deus antecipando um tempo que era para depois. Cornélio, que a gente já falou em Atos 10. O que pode fazer o tempo Kairos ser antecipado ou atrasado dentro do tempo Cronos? O que é que pode fazer o tempo Kairos, o tempo de Deus, o tempo propício, o tempo completo de Deus, ser antecipado ou atrasado? Vou deixar vocês com essa pergunta. Na próxima aula a gente vai voltar nesse ponto. O que pode fazer com que aquele evento que Deus reservou na eternidade possa ser antecipado ou atrasado?